Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Como liga com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai descer, tem rádio novo nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, é comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. 18h04 na Paraíba, os destaques do programa desta quarta-feira. Tribunal de Contas da União suspeita de licitação milionária do Ministério da Saúde. Tem um capitão bombeiro do Rio Grande do Sul sob acusação de ter desviado doações que foram feitas às pessoas atingidas pela cheia. Presidente da Venezuela critica o sistema eleitoral brasileiro ao dizer que não se pode auditar nenhum boletim de urna no Brasil. Sistema eletrônico de informação do governo federal sai do ar. Tudo indica que foi um ataque hacker. Na política campinense, provável candidatura de Arthur Bolinha de retirada do apoio do Partido Liberal a Bruno Cunha Lima incendeia a pré-campanha da Sucessão Campinense. Os destaques do cotidiano brasileiro, a política nacional e a política estadual. O Cidade em Revista está no tablet, no computador, no rádio, no celular, na plataforma digital da sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos quatro cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número
98198-4495. 98198-4495. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô minhas amigas, alô meus amigos, alô pessoal, saudações sinceras a todos, tudo bem com vocês, tudo legal? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos ao nosso bate-papo, as nossas reflexões, a nossa troca de ideias sobre os principais acontecimentos das últimas horas. Como sempre eu renovo o desejo de uma feliz noite. Agradeço a audiência de todas as pessoas, de perto ou da distância,
Registro aqui Beto Farias, Neide Gonçalves, Fefé Cavalcante, que já se manifestaram pelas redes sociais, assim como Antônio Clemente, Branco Miguel, Gustavo Carneiro, Marcelo Soneca, Marcos Farias, lá de Esperança, Pedro Souza, bairro do Catolé, Aloísio, 10 anos, Sargento Nogueira, Helenilton de Jesus, Emanuel Erivan, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Luiz Rocha, meu amigo oficial de justiça. Tem muito moído ainda pela frente, ô Luiz. Teixeira e tantos outros amigos da cidade de Remígio, e a todas as pessoas desse imenso brejo paraibano, desse Cariri, desse Curimataú, do Seridó, da região da Zona da Mata, pessoal aqui de Itabaiana, Ingá, Salgado de São Félix, Itatuba, muito obrigado. Turma boa que me ouve agora em Queimadas, pessoal de Fagundes, de Galante, muito obrigado a todos. Insisto em dizer que renovo sempre o meu desejo de uma feliz noite. Um aviso aos navegantes é que ontem eu havia anunciado para vocês que o programa de hoje seria mais curto, apenas de 1 hora, por motivo de força maior. E expliquei a motivação. Só que agora às 5h30 eu recebi uma mensagem que deu uma contraordem no que estava programado para hoje. De forma, Bebeto, Isabela, que também estão me ouvindo, que o programa vai ser normal, horário normal, porque a ação que iria acontecer na noite de hoje foi abortada, então a gente vai tocar o barco aqui da forma normal, corriqueira, como sempre fazemos. Eu quero iniciar esse nosso bate-papo de hoje concitando vocês a uma reflexão. Pensar um pouquinho. Pensar não gasta dinheiro não, viu? Pra gente pensar. Não gasta nada. Você apenas força um pouquinho as catracas da cabeça, como diz o meu amigo Humberto Carnaúba. Você força a catraca um pouquinho, as engrenagens. Se elas estiverem devidamente lubrificadas, a maquininha vai funcionar normal. Se ela não estiver lubrificada o suficiente, você lubrifica. Toma aí um gole de água gelada, de chá, de café, da legítima do professor Uba, de cerveja, do que você gostar. Aí dá uma lubrificada aí, não tem problema nenhum, a gente vai pensar. Vejam só o assunto que veio à tona novamente e que está nas páginas, como dizia o saudoso Zé Bezerra, da Rádio Borborema. O presidente da Venezuela, que todos nós sabemos que não é flor que se cheire, todo mundo sabe disso. Nem era o anterior a ele, o coronel Hugo Chávez, que já se foi, e nem é o Maduro. Prende pessoas, entendeu, que são de oposição, dizem que já mandou matar várias outras criaturas lá no seu país, forçou a que 7 milhões de venezuelanos deixassem o seu território, boa parte correu aqui para o Brasil. É um homem que tem hoje o controle do poder legislativo, o Congresso da Venezuela, quem manda é ele. E o Judiciário da Venezuela, quem manda também é ele. Quer mais, as Forças Armadas venezuelanas também, quem controla é o Chávez. Ou seja, ele tem aqui, olha, os 3 poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e ainda tem na mão as Forças Armadas. Então ele manda em tudo. Tudo o que ele quer é feito na Venezuela. É claro que um dia isso acaba, a gente sabe que nada de bom é eterno, nem também as coisas ruins são eternas, tudo tem o seu prazo de validade, mas hoje a realidade é essa. A senhora Corina, que era a mais forte candidata de oposição, que despontava em todas as pesquisas como sendo a favorita para derrotar o Maduro nas eleições, o que foi que ele fez? Ele simplesmente tornou a mulher inelegível por 15 anos. Alguém chegou para ele e disse: Maduro, lá no Brasil deixaram Bolsonaro inelegível por 8 anos. E aqui? Isso aqui é 15. É 15 anos. Pronto, 15. Botaram 15 na parada de sucesso. Apareceu lá agora um outro cidadão
que é diplomata, é muito conhecido, está liderando as pesquisas. Ninguém sabe daqui para domingo o que é que vai acontecer. Ele manda prender chefe da segurança do opositor, quem está no comício, manda dar porrada nisso, naquilo. Então, o cidadão não é flor que se cheire. Meu amigo Roberto Guzmão, a quem desejo boa noite, e o doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior também. Pois bem, mas por que é que o Maduro está nas manchetes do mundo todo? É porque Lula, o presidente brasileiro, achou de dizer que estava assustado com o que Maduro havia dito em relação ao resultado da eleição. Lembram disso? Maduro falou: se eu perder a eleição vai haver um banho de sangue na Venezuela. Aí Lula se assustou aqui no Brasil. Ave Maria. E não tinha dito nada, né? Lula ficou calado até que a imprensa forçou a barra e os correspondentes internacionais, com quem ele conversou na segunda-feira de manhã, forçaram uma posição, uma opinião do presidente brasileiro sobre o que Maduro havia dito. Quando os repórteres perguntaram, porque tinha gente da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da Oceania, repórter de tudo que era lugar do mundo. Aí Lula disse: eu estou assustado. Me assustei com o que Maduro falou, porque quem ganha a eleição vai governar e quem perde a eleição se recolhe, vai fazer oposição e se preparar para a eleição seguinte. Foi isso que disse o presidente brasileiro. Quando Maduro tomou conhecimento, ontem, aí disse: tá assustado? Tome chá de camomila. Mandou um recadinho, né? Fez ironia com o presidente brasileiro. Quando foi hoje, aí Maduro disse mais. Maduro disse: curioso. Os brasileiros estão criticando aqui o processo eleitoral da Venezuela, inclusive Lula criticando o processo eleitoral daqui, que é outro país, não é o Brasil, e eles lá que fazem eleição, que não permitem ter um sistema eleitoral no Brasil, que não permitem que a gente faça auditoria em um boletim de urna sequer. Nicolás Maduro. Se seu processo eleitoral aí, seu Lula, não permite que a gente faça auditoria em um único boletim de urna, um boletim eleitoral. Meu amigo, aí Lula, petista, entendeu? Membros do Poder Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo começou a utilizar as redes sociais para dizer que Maduro não tem prova, que Maduro está dizendo que não sabe, que Maduro está dizendo que não conhece. E, por outro lado, os bolsonaristas foram ao êxtase. Só olha aí o que a gente aqui no Brasil não pode dizer, porque se disser o ministro Alexandre de Moraes manda prender, Maduro disse que aqui você não pode auditar um boletim de urna sequer. Então esse é o assunto que está bombando, como dizem os jovens de hoje, nas redes sociais do Brasil e do mundo. São 6h20 agora. A minha saudosa vovó já dizia que quem diz o que quer, ouve o que não quer, não é assim? Então Lula, que sempre apoiou Maduro, que recebeu Maduro aqui com honras de chefe de Estado, tapete vermelho na rampa, no Palácio do Planalto, no Itamaraty, em tudo que é lugar, forçado pelas circunstâncias e pela imprensa internacional, teve que dizer o que foi certo, o que foi correto, que ele disse que estava assustado com essa história de banho de sangue. Aí Nicolás Maduro agora pegou a de uma vez e disse: está criticando a gente aqui, e aí que vocês não sabem se o resultado da eleição é verdadeiro ou não. Em outras palavras, ele disse isso. Aliás, essa crítica que o Nicolás Maduro fez agora ao sistema eleitoral brasileiro, ela é feita em muitos lugares do mundo. Não é só na Venezuela, não. Já vi comentaristas alemães, já vi comentaristas de outros países europeus. Eu já ouvi entrevistas com especialistas em informática, em tecnologia avançada, TI, que é a tecnologia da informação, essas coisas todas, lá da Ásia, dizendo que não dá certo, que lá eles não implantam, porque não dá certo. Bom, cada um vai dizendo o que quer. Aqui no Brasil, por enquanto, ninguém pode dizer isso. Pode pensar. Por enquanto, pode pensar, porque pensar, como eu disse, nem dói na cabeça e nem ainda não fizeram uma máquina que descubra o que é que você está pensando, né? Agora, dizer não pode, porque aí já viu como é que é, o negócio, o cancão pia. Mas pelo mundo afora,
americanos, europeus, asiáticos. Esse pessoal diz que se fosse bom, já estaria funcionando no mundo todo. Só tem por aqui. Não me perguntem que eu não sei, eu não entendo nada de informática, nem de computador, nem de sistema disso ou sistema daquilo. Eu apenas uso o que o pessoal faz. Agora, saber se presta ou se não presta, não me perguntem que não é a minha área. Meu amigo Antônio Barbosa, lá de Esperança, boa noite Barbosa, boa noite Cleude Lima, a esposa dele, Cuca. Saudações a tantos outros amigos da cidade de Esperança, assim como os irmãos Belarmino, das panificadoras Imperial, o melhor pão Recife do mundo. E a Robélia, que é a esposa do Petrônio Belarmino, também nos acompanha no trabalho que fazemos. Seis horas e 23 minutos, 18h23 na Paraíba. Nós contamos com a parceria de Anatólio Seguros, sempre trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. Anatólio atende pelo telefone 99999.000, fazendo seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. O telefone é fácil, é 99999.000. Um lembrete aos servidores do governo do estado da Paraíba. Amanhã, dia 25, dinheiro na conta dos reformados da Polícia Militar, dos pensionistas e também dos aposentados. Hoje virou meia-noite, virou para amanhã, o dinheiro já estará nas contas. E o pessoal da Ativa vai receber na sexta-feira. O governo do estado antecipou o pagamento da folha desse mês de julho. Dinheiro amanhã, dinheiro também sexta-feira. É uma boa informação que foi divulgada na segunda-feira pelo governador do estado, João Azevedo. Tem crítica aqui de um amigo ouvinte a essa história do agendamento, que é algo que foi criado durante a pandemia. Para evitar aglomeração de pessoas, criou-se o agendamento. Vocês lembram, né? Ah, não, só pode atender 10 pessoas, 20 pessoas por dia nessa ou naquela repartição. Aí criou-se a história do agendamento para que só fosse ali aquele tanto de gente que era possível atender sem juntar as pessoas todas numa sala, num corredor, no mesmo ambiente. Enfim, passada a pandemia, descobriu-se que o agendamento é uma coisa boa. Por que uma coisa boa? Porque você não perde tempo. Aquela história de você sair de casa. Campina Grande, por exemplo, quem mora na Zona Leste, o sujeito mora no Belo Monte, que é lá perto de Nova Brasília. Aí ele tem uma repartição como a primeira Ciretran, que é do outro lado da cidade, lá na Alça Sudoeste. Então, o que é que acontecia antes? A pessoa saía lá do Belo Monte, ia no Detran, Ciretran que a gente chama Detran, porque a Ciretran é uma repartição do Detran. O Detran tem a sede lá no Valentina Figueiredo, em João Pessoa, não é assim? Valentina, é lá um daqueles bairros que tem bem prolongados lá. Aí você ia para saber se resolvia uma questão. Quando chegava lá, o pessoal dizia, não é aqui, ou não é hoje, não pode ser hoje, já lotou, a fila é grande, só atende 100 pessoas, alguma coisa assim. Aí você ia voltar para casa, perdeu uma manhã toda, uma tarde toda, ou boa parte do dia. Com o agendamento, o que é que acontece? Você só vai no dia e na hora em que aquele atendimento foi marcado. Então, vai na certeza de que será atendido. Porque quando você agendou pela internet, recebeu lá um número qualquer, um protocolo, alguma coisa, uma senha,
E quando anota aquilo, e quando chegar lá na repartição, diz, olha, eu agendei para hoje às 10h30 e tal, entendeu? É uma coisa boa, que ficou porque está provado que é bom para todo mundo. Só que tem gente que reclama. Esse ouvinte me mandou uma mensagem reclamando da história do agendamento. Ele acha que deveria chegar, quem chegasse primeiro deveria ser atendido, e os que sobrassem voltassem para casa para vir no outro dia. É uma questão de opinião que eu respeito, mas entendo que esse ouvinte está equivocado. Agendamento é bom. O problema é você conseguir agendar. Aí é uma outra história. Se os telefones não funcionam, se você não sabe acessar o portal de uma repartição da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal, do INSS, seja lá do que for, aí é um outro problema. Você tem que se acompanhar de alguém que saiba fazer um agendamento. Agendou, você vai sair de casa ou do trabalho no dia certo, na hora certa, para ser atendido, na certeza de que não vai perder a viagem. Esse é o sentido do agendamento. Então, sabendo usar, ninguém vai ter problema. Eu prefiro 1000 vezes uma coisa agendada do que eu ir às cegas, como era antigamente. Há uns 2 anos, em plena pandemia, eu fui fazer o exame de vista para renovar a carteira de motorista, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. E o agendamento foi feito, e eu fui, faltando meia hora para a clínica determinada para o exame de vista. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí a moça disse, é exame de vista? Ela disse, olha, várias pessoas que agendaram para hoje não apareceram até agora, pode entrar. Eu fui chegando e sendo atendido, porque, olha, também acontece. Tem gente que agenda e não vai. Aí chega no dia seguinte querendo ser atendido primeiro porque no outro dia não pôde ir. Não vai ser atendido, vai ter que agendar novamente. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa saber utilizar as coisas como elas existem, como elas são feitas, e não como a gente quer. Não, mas eu pagava um despachante, aí eu chegava lá com o despachante e entrava na frente de todo mundo. Pelo menos na teoria, isso acabou. Parta do seguinte princípio: eu não sou exemplo para ninguém, mas às vezes eu dou um exemplo da minha experiência de vida, da minha experiência profissional, para que quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, a amizade é a mesma, não tem problema nenhum. Cada um vai agir da forma que quiser. Eu nunca fui numa escola de informática. Nunca cheguei numa escola que ensinasse a mexer em computador, a fazer isso, acessar aquilo. Nunca. Aprendi como? Vendo os outros fazer. Lá na TV Borborema, quando chegou essa história de computador e tudo, a gente trabalhava com máquina de escrever. De repente chega o computador. Mandaram quase todo mundo, e era para ir todo mundo, para a escola de informática. A empresa estava, na época, fez lá um convênio com a escola do Batista, que funcionava ali perto da AABB. Eu acho até que no edifício Dom Silveira, se não estiver enganado, era assim. E praticamente todo mundo foi para lá fazer esse curso de informática. Eu não fui porque não tinha tempo para ir. Eu trabalhava na televisão durante uma parte da manhã, mas na outra parte do dia eu tinha outras atividades e não tinha condição de ir para a escola de informática. Então os colegas homens e as colegas mulheres, eles iam, pegavam lá o jeito, o macete que o professor ensinava, e quando chegava na televisão ensinava a mim e aos outros que não tinham condição de ir. E eu fui aprendendo a mexer. Porque se eu não tivesse aprendido, se eu tivesse me acomodado, hoje eu não estaria trabalhando mais na imprensa, no rádio e nem na televisão. Porque tudo depende do computador, tudo depende da informática, tudo depende da digitalização. Absolutamente tudo. Então, tem colega de imprensa que não quis aprender, não se interessou. Esses estão fora do mercado, superados no tempo e no espaço. Então, estou dando o exemplo da minha profissão, da minha atividade, para que todos nós pensemos que isso não é difícil, isso não é bicho de 7 cabeças, isso é uma coisa que qualquer um querendo aprende, assim como o celular. Muita gente diz, eu quero lá isso, andar no meio da rua falando, feito um doido para lá e para cá. O que menos você faz hoje no smartphone, no celular, é falar. Quando muito você fala para gravar um áudio e enviar para alguém. Aquela história de ligação telefônica acabou. O orelhão acabou, o telefone fixo praticamente acabou. Por quê?
as pessoas aprenderam a usar o equipamento, passando as mensagens de texto ou as mensagens de voz, e viram que não é bicho de sete cabeças. Tem gente idosa, pessoas idosas, homens e mulheres, que descobriram o quanto é importante saber mexer com essa tecnologia, num tablet, num computador, num laptop, que é o computador portátil, ou mesmo no computador grande, no celular, passar mensagem, fazer chamada de vídeo para ver o filho, o neto que mora distante e tal. Então, cada um querendo aprende. A gente precisa se modernizar. Algumas tradições devem ser mantidas, é natural, é óbvio, mas há determinadas coisas que, se você não aprender, se você não souber utilizar, você fica superado no tempo e no espaço e não vai ter condição praticamente de sair de casa mais. Essa é que é a realidade. São 6h33 na Paraíba. Aí, em cima desse assunto, vejam só como uma coisa vai puxando a outra. Não é assim que o pessoal fala? Deixa eu dar uma olhada aqui no painel do Radiosnet. Audiência espetacular, fantástica. Estamos no Brasil todo e estamos também nos Estados Unidos. Aquele ouvinte de praticamente todas as noites, lá da Virgínia, nos Estados Unidos. A Virgínia, para quem não conhece a geografia americana, fica, meus amigos e minhas amigas, na parte leste dos Estados Unidos, um pouco acima da Flórida, um pouco acima, no meio leste norte-americano. É como se você olhasse o mapa do Brasil e visse aqui onde está a nossa Paraíba, o Rio Grande do Norte. Então é numa posição parecida com a nossa, sendo que no mapa norte-americano. Essa pessoa nunca se identificou, nunca mandou mensagem, nunca disse se é daqui ou se é de lá, mas eu vejo que no mapa está sempre nos ouvindo. Mas em cima desse assunto de tecnologia, de informática, esse negócio todo, olha só, o sistema eletrônico de informações do governo Lula, do governo federal, saiu do ar hoje. E tudo indica que foi, sabe o quê? Ataque de hackers. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos enviou hoje uma circular para outros ministérios, lá da Esplanada, informando que o SEI, que é SEI, Sistema Eletrônico de Informações, SEI, que o sistema do governo estava fora do ar desde as 11 horas. A suspeita é de um ataque hacker. Segundo a mensagem, foi identificado, prestem atenção, um incidente grave de segurança cibernética. Com isso, várias soluções tecnológicas se encontraram indisponíveis. A queda do sistema deixou pelo menos 9 ministérios do governo Lula sem acesso a informações. Ainda segundo a informação, categorizada como urgente, equipes estavam atuando para assegurar que os dados estivessem seguros, mas não havia previsão da conclusão do reparo. A imprensa procurou o Ministério da Gestão e Inovação, que confirmou que houve um incidente de segurança cibernética a partir de ontem, ou desde ontem, segunda-feira, dia 22. E acrescentou, desde segunda-feira, anteontem, dia 22, que hoje é 4, é 24, não é? E acrescentou que os serviços oferecidos ao cidadão não foram afetados. Nós tivemos aquele apagão cibernético da semana passada, lembram? Aviões não saíram do chão, bancos tiveram seus sistemas parados, hospitais não puderam funcionar e tantos outros serviços por esse mundo afora. E um amigo meu que entende da área me falava ainda na semana passada, e eu dizia aqui para vocês que se alguém quiser, lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, lá na Austrália, na Alemanha, esse povo que mexe com essas empresas,
Um toquezinho com o dedo indicador assim numa tecla, ó, pum, pronto. Tira tudo do ar. É só querer. Agora, vocês também sabem qual é o único sistema seguro do mundo, não sabem? Sabem ou não sabem? Ah, sabem, né? Tá bom. Bico calado, viu? Bico calado. São 6h37. Seis horas e 37 minutos, estamos caminhando agora para as 18h38 na Paraíba, e você acompanhando o nosso Cidade em Revista, sempre no início de cada noite, trocando ideias, fazendo aqui as nossas ponderações e, obviamente, ouvindo também as manifestações das senhoras e dos senhores. Professor Walter Carneiro, Paulo, lembra do seriado de TV O Homem de Virgínia? Será esse que está lhe ouvindo por lá? Pode ser, e pode não ser, não se manifestou. Marcos Farias, agendei renovação da minha carteira nacional de habilitação, tudo no horário, nunca vi coisa tão rápida. É só uma questão de adaptação, né, Marcos? Porque, olha, tem uma coisa que é do ser humano. Você sai de casa para o trabalho, por exemplo, todo dia pelo mesmo caminho, todo santo dia, e aquilo vai se repetindo no dia a dia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí um dia o órgão de trânsito da sua cidade modifica o sentido da rua. Aquela rua por onde você... A sua rua, por exemplo, que era mão dupla, ia e voltava, ela passa a ser mão única, digamos, no sentido oposto ao que você fazia. Então, digamos que você passou 5, 10 anos saindo de casa, saía da garagem, virava à direita e ia embora. Aí o trânsito mudou para a esquerda. Você não pode mais sair para a direita, que passou a ser contramão. É normal que eu, você, qualquer um de nós comece a reclamar. Pô, que merda, mexer aqui no trânsito e tal. Aí esbraveja, reclama, entendeu? Até se acostumar leva um tempo. É como essa história do agendamento. Tem gente que não quer fazer como era. E não pode mais, porque isso é no mundo todo. É uma das boas consequências da pandemia. É a história do agendamento. Ah, mas eu não consigo. Aí não é a questão do agendamento. É a tecnologia que está sendo usada para você agendar. Normalmente, prefeituras, governos estaduais por esse Brasil afora, e até o governo federal, quando coloca um número de telefone para você ligar, nada disso funciona. Eu sei que é assim. Agora, o agendamento é uma coisa boa. Eu conheço uma prefeitura do outro lado do oceano que não tem um telefone, um número de telefone, que ela divulgue para você fazer qualquer coisa que funcione. Mas isso é lá do outro lado do oceano, viu? Professor Luiz de Souza, boa noite. Permita-me comentar o assunto da utilização das novas tecnologias de comunicação. Ao falar e escrever nesses equipamentos, grande parte das pessoas revela dificuldades para se expressar corretamente. É também uma questão de adaptação, né, Luizinho? Eu confessei a vocês e reafirmo essa confissão. Eu hoje, Paulinho Roberto aqui, eu estou com dificuldade de assinar o meu nome. Passei tanto tempo sem assinar que já praticamente esqueci. Outro dia eu fui renovar o autógrafo ali no banco. O gerente me chamou porque minha assinatura está completamente diferente. Nós nos acostumamos de tal modo ao teclado do computador, e o negócio hoje é senha, né? Tem 50 senhas para você decorar ou escrever e tal. Aí a assinatura hoje é como é que chama, minha gente? É o dedão, não é assim? Você chega lá, vai se identificar com a cabeça do dedo, do polegar, do indicador, biometria, tudo hoje é biometria, é identificação facial. Então, em pouquíssimos lugares no mundo hoje você assina o nome. Ninguém emite mais cheque, ninguém, entendeu? Eu não sei nem para que existe mais negócio de conferir assinatura em cartório. Porque basta a identificação facial. Não tem mais. Então, as pessoas, o povo hoje não sabe mais escrever com a mão. Ninguém tem mais aquela história de letra bonita. Ah, fulano tem uma letra bonita e tal. Acabou. Hoje é tudo no teclado, ou do computador, ou do celular, ou do tablet, não é assim? Agora, tudo é uma questão de adaptação. Você só aprende exercitando. Só aprende exercitando. Sem exercitar, ninguém aprende nada. Ninguém nasce sabendo das coisas. E todo santo dia a gente aprende alguma coisa. Não é, Arthur Vieira? Arthur Vieira, um abraço para Josenilda, minha sogra.
É difícil, né, o sujeito gostar da sogra, mas tem sogra que é uma segunda mãe. Tem gente que não gosta de sogra de jeito nenhum, sobretudo quem tem mais de uma sogra. Eu conheço o prefeito do outro lado do oceano, tem 4 sogras. Fala mal das 4. Boa noite, Raquel Ingrid, boa noite, Juscelino Salles, boa noite, Roberto Valentim, boa noite, meu amigo Marcos Soares, lá no Rio de Janeiro. Cheguei agora, mas cheguei. Isso ele escreveu às 6h17. Já são quase 6h43, mas importante é estar ouvindo o programa e estar moendo com a gente, porque sem o moído, a vida não é vida. Agora são 6, confirmando a hora, são 6h43 na Paraíba. Várias mensagens aqui de amigos e amigas versando sobre uma ação policial que se desenvolveu agora à tarde no caminho das Malvinas, ali perto da chamada Ponte do Cruzeiro. Ninguém tem detalhes dessa operação policial, até porque a Polícia Federal não divulgou nada, e as coisas da Polícia Federal, normalmente, né, dependendo do que sejam, elas demoram mais um pouco para chegar ao conhecimento da população. Eu só condeno na Polícia Federal essa história de efetuar prisões. Prenderam 3 pessoas, 4, 5. Aí chamam para uma coletiva. Quando chega lá e não diz quem foi preso, não adianta. Chamou para quê? Então eu fui uma vez só, quando estava ainda na TV Borborema. Aí teve uma ação policial da Federal um dia aqui em Campina Grande. Aí disse, olha, o delegado disse que 10 horas da manhã vai dar uma coletiva, detalhar toda a operação policial. Aí eu e outros tantos colegas de imprensa corremos para lá. Faz tempo isso, né? Eu estava na TV Borborema ainda. Aí quando chegou lá, disse, olha, nós prendemos assim, tantas pessoas. Aí eu disse, doutor fulano, por gentileza, o senhor pode passar os nomes dessas pessoas, de onde elas são? Não posso divulgar o nome de ninguém. Isso tudo está sob segredo. Eu digo, e chamou a gente para quê? Aí a turma caiu na gargalhada lá, e o delegado ficou olhando para mim com a cara de pangalelê. Vocês já ouviram essa expressão? Pangalelê. É bem novinho. Pois bem, aí o delegado ficou com a cara de pangalelê. Eu disse, e a gente veio para aqui fazer o quê? O senhor chamou para quê, se não vai dizer quem é que está preso? Então, essas coisas, né, não são legais. Não, prendemos tantas pessoas assim. Se prendeu, tem mandado de prisão, a não ser que tenha sido em flagrante, não é? Se tem mandado de prisão e o cara é bandido, se o juiz se convenceu de que houve o cometimento de um crime e decretou a prisão, é porque é bandido. Então vamos divulgar. Que no Brasil inventaram esse negócio. Ave Maria, se disser o nome vai receber um processo. Quem mandou o cara ir roubar e matar e assaltar e fazer coisa errada? Quem não quiser ter o nome divulgado como bandido, não faça nada errado, não é assim? Então, sobre essa operação policial, essa ação policial, vamos dizer assim, que a operação policial ela é montada com muita antecedência e tal. A ação policial, muitas vezes, ela se desenvolve com um fim específico, não é? Há uma diferença. Então, não se tem detalhes, sabe-se apenas que pessoas foram conduzidas até a delegacia da Polícia Federal e disseram que só amanhã é que as informações serão passadas para a imprensa, espero eu que com os nomes dos presos, porque senão não tem sentido nenhum. Nós prendemos 10 pessoas, foi. Por quê? Não pode dizer, segredo de justiça. E quem são as pessoas? Também não posso dizer, então não diga nada, não chamo ninguém, né? Em Esperança, Adalto Marques está nos ouvindo, professor Valdec Nóbrega, lá em José Pinheiro, Boanerges Júnior, acompanhando em Gurjão pelo Radiosnet, boa noite. Boa noite, Aloysio, 10 anos. Paulo, cadê aquela entrevista com o técnico de eletrônica? Qual técnico de eletrônica, Aloysio? Não lembro que técnico de eletrônica. Lembra aí, aviva na minha mente, que é tanta informação chegando que muitas delas eu vou deletando, né? Porque senão a gente fica doido. Vocês pensam que
tá tudo normalzinho no Brasil, entendeu? Que ninguém tá mais roubando, que ninguém tá mais utilizando a inteligência que Deus deu para fazer coisa ruim. Não, tem, Major. Há um sentimento de algumas pessoas que é um sentimento equivocado, José Newton Porto está aqui pelo Facebook, de que com a simples mudança de governo, aí acabou tudo que era ruim e agora só tem coisa boa. Não. Em todo e qualquer governo de um país, de um estado, de uma cidade, tem coisa boa e tem coisa ruim. E às vezes o governante é culpado e às vezes não é. A gente tem que ter esse sentimento, saber. Não é porque é Lula que só tem ladrão e porque era Bolsonaro que todo mundo é honesto. Não. Tinha ladrão no governo de Bolsonaro? Provavelmente sim. Tem ladrão no governo de Lula? Tem. Conseguiu roubar até agora? Não sei. Está tentando roubar? É provável que sim. Então, o Tribunal de Contas da União, viu? Está dizendo que tem suspeita de uma licitação do Ministério da Saúde para comprar remédio. Ministério da Saúde. E quem está dizendo é o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, entenderam bem? 840 milhões de reais. Os membros do Ministério Público do Tribunal de Contas, chama-se Ministério Público de Contas, do TCU, parece que ele mandou cancelar essa licitação, tem um rolo aí. Uma licitaçãozinha pequena, viu, de 840 milhões de reais. Lançada pelo Ministério da Saúde para compra de medicamento, tem risco de superfaturamento milionário por causa de quê? Dos altos preços que foram colocados pelas empresas concorrentes. A constatação, ou melhor, a contratação, a compra do remédio foi suspensa porque todas as empresas que participaram dessa licitação ofereceram preços muito acima do valor máximo estipulado. E uma nova rodada deve ser aberta amanhã, dia 25. Antes que eu continue lendo aqui o que recebi de Brasília, deixa eu dizer a vocês que muitas empresas, eu já conversei com vários donos de empresas, que eles dizem o seguinte: eu vendo aqui esse colchão por, uma hipótese, R$100, colchão de solteiro, pega, espuma ruim. Mas se for para uma prefeitura, ou para o governo do estado, ou para o governo federal, é 150. Sim, mas por quê? Porque demora a receber, porque isso, porque aquilo, eu tenho que dar um negocinho ao comprador, ou vocês já não ouviram isso? Não venha dizer que isso acontece em todos os governos e também não venha dizer que todo comprador de prefeitura ou do governo federal ou do governo estadual vai pedir bola, vai pedir toco, mas alguns pedem. Então, alguns comerciantes já me disseram que funciona assim. O colchão é 100 para você comprar na loja. Mas se for para a prefeitura, o governo federal, o governo do estado, que for comprar para um presídio, para um hospital, para uma repartição qualquer, uma UPA, aí vai para 150. Mas por que, doutor? Não, que eu tenho que dar 10 ao comprador, tenho que dar 20, não sei a quem, tem que botar no preço. Procurado hoje, o Ministério da Saúde diz que a licitação cumpre estritamente a legislação brasileira. O que foi que aconteceu? O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, apontou suspeitas da existência de um cartel entre as empresas, cartel é combinação de preços, sabe? Para manter as ofertas com preços mais altos do que o chamado valor de referência. O novo edital da licitação manteve condições semelhantes ao anterior, o que deve manter os preços no mesmo patamar. Questionado, o Ministério da Saúde não quis informar se vai aumentar o preço máximo de referência para poder atender às propostas das empresas concorrentes. Após o fracasso da licitação, o subprocurador-geral Lucas Furtado, que é do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, indicou o risco de sobrepreço, ou seja, o preço lá em cima, e pediu a abertura de uma investigação do tribunal. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Aí a gente pensa que o negócio está bem bacaninha, bem Roberto Carlos, bem tranquilinho. Aí quando começa a escavacar daqui, dali ou de acolá, aí lá vem a lapada. São 6h51.
também tem uma nuance dessa história que é preciso a gente dizer, porque muita gente não sabe, né, como é que funciona. Veja só, quando uma empresa vende alguma coisa para um governo municipal, governo estadual, governo federal, vendeu, tem que emitir a nota fiscal, não tem? Tem que emitir. Só vai com a nota. Que é para dar entrada no empenho, no protocolo, naquelas coisas todas, a tramitação imposta pela burocracia para poder você receber o seu pagamento. Meu amigo, aí tem vezes que demora demais. E quando você superfaturou para dar esse toco, ou essa bola, como se chama, quando acontece isso, muitas vezes você antecipou, já deu ao comprador. Olha, aqui, quantos colchões foram? Foram 100 colchões. Eu vou te dar R$10 em cada um, pronto. R$1.000. Pá! Aí o sujeito, o comerciante, no caso, ele comprou a mercadoria, que ele não fabrica o colchão, ele comprou lá na fábrica. Ele muitas vezes pagou o imposto antecipado. Aí ele faturou, deu a bola, deu o toco e está esperando receber. E às vezes recebe e às vezes não recebe, dependendo do comprador, não é assim? Isso ainda acontece, sabe? Melhorou muito, mas ainda acontece. Em alguns lugares por esse Brasil afora, ai de quem prestar um serviço e ai de quem vender alguma coisa, doutor, e de uns anos para cá, inventaram também uma coisa, e quem me contou isso foi um dono de construtora, que eu não vou dizer o nome. Eu perguntei, e aí, aquela obra lá que você está fazendo? Não, Tomás, não, saí. Mas por que saiu, doutor? Não, trabalhei 3 meses e não saiu nada, não pagaram nada. Aí eu fiz como aquela menina lá, a amiga de Araújo Neto, como é o nome dela? Luciana Gimenez, que teve um filho com o cara lá da banda, hein? Não é o nome do cara? Mick Jagger. Luciana Gimenez, no programa dela, ela diz, não sei nem se tem ainda o programa, né? Como assim? Como assim? Aí eu perguntei ao cara, como assim? Você estava fazendo a obra e saiu? Foi, saí. Trabalhei 3 meses e não recebi nada. E o combinado era para ir todo mês, olhando o que eu tinha feito, chamam isso de medição, e pagando aquela parte que eu tinha feito. Aí 3 meses não saiu nada. Eu paguei aos meus peões 1 mês, paguei 2 meses, paguei 3 meses, não aguentei mais, saí. E aí? E para receber agora está difícil, porque o homem que ele dizia era o prefeito, sabe? O prefeito está dizendo que eu abandonei a obra. Eu abandonei porque ele não pagou. Então isso também acontece muito aqui no Brasil, sabe? Determinadas prefeituras por esse Brasil afora, claro que a gente também não pode dizer que são todas, mas o prefeito maldoso, sacana, ele faz isso como empresário. Faz a licitação, a empresa ganha e começa a obra. Aí ele 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não paga nada. Devia ter uma punição, né, para o sujeito que faz isso, mas não tem. Aí a empresa vai embora. E fica na justiça querendo receber aquilo e o cara não paga de jeito nenhum, enrola, recorre da decisão judicial, é um rolo danado. Aí depois diz, eu vou abrir uma nova licitação, aí vem uma outra empresa e a obra lá parada, sabe? Aquela parte que o cara fez, bota logo um vigilante lá, guarda municipal, se brincar chama a polícia, ninguém tira nada, e o empresário trouxe as máquinas, pagou a peãozada, pagou o salário, pagou a obrigação social. Por isso que algumas empresas quebram, sabia? Então, é também de se pensar 10 vezes antes de pegar certas obras em algumas prefeituras, porque já houve caso, lá do outro lado do oceano, que nem o cara que pintava o muro da escola ou de um posto de saúde recebia. Ninguém, não pagava a ninguém, já teve caso assim. Agora, isso antes não acontecia não, sabe? É uma coisa assim, de certa forma, recente, assim, de uns 20 anos para cá. Inventaram esse negócio. Prefeito ruim, governador ruim, ele bota a empresa, inicia a obra, chama a imprensa, assina a ordem de serviço, começa tudo com um fuzuê danado, não paga 1 centavo a empresa, e muitas, sobretudo as pequenas, quebraram e estão quebrando ainda exatamente por isso. Teve um dia que um colega que não é desse estado onde isso acontecia muito, aí ele estava visitando o pessoal. Rapaz, por que é que aqui tem tanta empresa que abandona a obra, hein? Isso aqui é tendo um lugar para a empresa quebrar. Porque a história é assim, a empresa quebrou, a empresa não pôde atender, a empresa, entendeu?
Só que o H- era outro. Aí falta com a verdade para com a população, e o empresário que ainda tem o sonho de receber aquilo que fez, ele também muitas vezes não vai para a imprensa dizer o que de fato aconteceu, com o temor de não receber aquilo que tem para receber. Aí ele fica calado ali, muitas vezes quebrou, alisou, devendo obrigação social, a turma que trabalhou em alguns lugares por esse mundo afora. 18h57 na Paraíba. Gente ruim, vocês sabem que tem em tudo que é lugar. Peça a Deus para não se encontrar, para não dar de cara com esse tipo de gente, né? Mas, infelizmente, tem. Olha só, tem um capitão do Corpo de Bombeiros, lá do Rio Grande do Sul, que está sendo acusado de ter desviado roupas e televisores que foram doados para o pessoal vítima da cheia lá no Rio Grande. O juiz Fernando Bardelli Fischer, da Justiça Militar do Paraná, viu? Falei Rio Grande do Sul, mas o bombeiro é do Paraná, colocou no banco dos réus um capitão do Corpo de Bombeiros por suposto desvio de doações à Defesa Civil para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul do mês de maio. O oficial chama-se Gustavo Emanuel Gonçalves Fogaça e vai responder a essa ação penal por peculato. Segundo o Ministério Público do Paraná, esse capitão do Corpo de Bombeiros se apropriou de bebidas, roupas, computadores, instrumentos musicais e ferramentas. A lista de bens apreendidos registra, olha só, pneus, o cara levou tudo, roupas de marca, mais de 150 peças de roupa infantil, bolsas femininas das marcas Tommy e Louis Vuitton, relógios, garrafas de vinho, itens natalinos, tambores de instrumento musical, clarinete, um computador da marca Apple, um televisor de 47 polegadas, uma máquina de solda, uma furadeira, um kit de aparelho de otorrinolaringologia, uma maleta com lentes fotográficas e alguns compressores. Tá, daí o cara levou tudo, então encheu um caminhão, né? Na última segunda-feira, o juiz determinou a citação do capitão e pediu a ficha individual disciplinar do militar. A ação é decorrente da prisão em flagrante desse capitão no dia 30 de maio, em uma distribuidora de bebidas da cidade de Curitiba, capital do Paraná. O tio do bombeiro, um tio dele, também foi preso na ocasião e denunciado pela promotoria por receptação e posse irregular de arma de fogo. A defesa do bombeiro emitiu uma nota afirmando que tudo será devidamente esclarecido. De acordo com as denúncias que foram feitas, o capitão foi flagrado pelo Ministério Público do Paraná estacionando uma caminhonete em um galpão cedido à Defesa Civil que concentrava as doações às vítimas das enchentes. O capitão Fogaça, então, carregou o veículo com fardos de energético e os agentes o seguiram até a distribuidora de veículos, onde o bombeiro e seu tio descarregaram o energético desviado. No local ainda foi apreendido uma arma irregular. Na audiência de custódia, o bombeiro optou por ficar calado. O juiz responsável pelo procedimento anotou que, conforme depoimentos tomados pela polícia, o capitão já havia praticado o desvio de donativos em outras ocasiões e que acabou sendo enquadrado como prática reiterada, ou seja, reincidente. A promotoria ainda investigou se o capitão teve acesso a outro galpão de donativos numa outra localidade da capital paranaense. O Ministério Público informou ter recebido informações de que o bombeiro e seu tio já estavam vendendo pela internet os produtos desviados. No início do mês de junho, a Justiça revogou a prisão preventiva do capitão, mas suspendeu o militar de suas funções no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Ele também está proibido de frequentar o quartel, assim como a sede da Defesa Civil local. Vocês estão vendo? Gente ruim tem em todo canto.
Do jeito que você encontra também pessoas boas, que gostam de ajudar, que são sensíveis, que são caridosas, que gostam de fazer o bem, você encontra esse tipo de gente, infelizmente, que parece, como eu disse essa semana, as chamadas pessoas nefastas, que só vêm ao mundo para fazer o mal. 7:02. 7:02. Boa noite, Adriano Carlos, em José Pinheiro. Boa noite, Gregório, na Ramadinha. O Gregório manda a seguinte mensagem: Paulo, aqueles descontos que estavam acontecendo nos proventos dos aposentados, que você inclusive comentou aí no programa, tinham um figurão do INSS envolvido em toda essa safadeza. Meu amigo, é gente pegando toco. Tem gente ruim em tudo que é canto, eu não estou dizendo? Às vezes de quem você menos espera, né? De repente tem uma informação desse tipo de coisa. Certa vez um bancário já faz tempo também, um bancário me disse que esse rapaz nem trabalha mais em banco, já se aposentou, por conta de cada cliente. Botasse lá, sabe? Taxa 07, não sei o que, inventasse lá um número, R$5. Aí uma agência bancária, ela tem milhares de clientes, não tem? Tem. Aí você imagine uma orientação dessa dada a todos os gerentes de um país como o Brasil, se for o caso. Então os gerentes vão tirar R$5 de cada conta, aí você tem milhões e milhões de clientes no país todo, 10 milhões, 20 milhões de clientes, tira R$5 de cada um. Aí o que é que vai acontecer? Uma parte mínima, uma quantidade bem insignificante daqueles milhões de clientes vai reclamar. Aí quem reclamar, você repõe os R$5. E quem não reclamar, a gente que nem confere extrato, nem sabe nem tirar extrato. Então, você imagina quanto um banco fatura se fizer isso. Isso não é coisa de hoje, né? Se bem que hoje você aqui e ali vê taxa disso, taxa daquilo também e tal. Mas nessa época o bancário me confessou que tinha orientação superior para fazer esse tipo de safadeza. E uma coisa que eu sei que acontece hoje é aquela situação de bater meta. Olha, quem trabalha em banco, qualquer banco hoje no Brasil, banco oficial e banco privado, tem a história de bater meta. Você tem que vender 50 seguros por semana. Você tem que conseguir vender 50 títulos de capitalização em tantos dias. E seguro disso, seguro daquilo, entendeu? Aí o rapaz ou a moça que trabalha no banco desse fica se matando, entendeu? Para bater aquela meta, porque se não bater a meta, perde o emprego. Aí muitas vezes ele bate a meta, aí vem uma meta maior, nunca para. Nunca para. Isso é como os diretores de rádio com os quais eu já trabalhei, e você conseguir as cotas de patrocínio para o programa, sabe? Aí você tem que conseguir 4 cotas de patrocínio de tantos R$1.000 cada um. Aí você ia lá, conseguia, botava. Aí no outro mês ele disse: olha, a meta aumentou. A meta aumentou. Aumentou para quê? Não, agora o chefe está querendo que bote mais tantos R$1.000. E nunca tinha fim esse negócio. Entenderam? Tem essa coisa. Aliás, em cima desse assunto, há alguns dias eu passei uma mensagem para um colega de rádio. Eu comecei a sentir a falta desse colega de rádio no programa do qual ele participava, sabe? Aí eu sempre me preocupo com os caras da comunicação, os que são gente boa, né? Porque tem muita gente ruim, aí os que são ruins eu nem ligo. Mas quando o cara é gente boa, eu de repente passei a não escutar mais a voz desse companheiro no programa, aí passei uma mensagem para ele. Foi que houve? Não lhe ouvi mais no programa. Aí ele disse assim: Paulo, não tem quem aguente aquela pessoa lá, e disse o nome. Foi que houve, né? Cada mês, a cada quinzena, a cada fim de mês, esta criatura chega querendo que leve mais dinheiro para a rádio. Aí você sai feito um doido no comércio que está com dificuldade, na indústria, seja lá onde for.
arranja patrocínio, leva, aí quando é no outro mês eles têm que trazer mais tanto. Eu digo, pronto, isso já aconteceu comigo. Por essa e por outras é que eu não me submeto mais a esse tipo de presepada e de maluquice e de certamente a gente pode chamar de chantagem. Aí eu botei uma rádio minha, porque aqui, tendo patrocínio ou não tendo, e graças a Deus tem, não tendo eu faço do mesmo jeito, sem ninguém me apurrinhar e sem ninguém dizer o que eu tenho que falar e sem ninguém dizer saia na rua para vender mais comercial. 7:07. Muitas vezes o dono da rádio, o diretor da rádio, ele é incompetente total. Primeiro, ele não sabe o que é rádio, ele não sabe falar, ele não sabe fazer um programa, ele não sabe nada. Mas ele quer dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. Aí, como ele é incapaz de vender os comerciais daquela rádio dele, aí o que é que acontece? Ele vende o horário, ou faz parceria com o horário. Vendendo o horário, ele todo fim de mês, sem fazer nada, sentado lá na sala dele com o ar-condicionado ligado, ele quer que quem está apresentando o programa leve o dinheiro e entregue para ele. Daí porque essa figura não se preocupa com a qualidade do que estão fazendo, quer saber se o dinheiro chega. E os que fazem parceria, porque tem também os horários que são parceria, o que a cara diz assim, olha, o que for vendido aqui é metade para você e metade para a rádio. Então aquele apresentador, ele vai se desdobrar, além de ser o apresentador do programa, produtor e tudo aquilo, ele vai ter que, quando terminar o programa, sair na rua, no comércio, na indústria, nas repartições, nos amigos e tal, atrás de patrocínio, atrás de dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele conseguir botar naquele programa, já que a metade vai ser da rádio e a metade vai ser dele, ele vai ganhar um pouco mais. Só que por mais que ele leve, todo mês aquele diretor que fica lá dentro da sala vai dizer, tá pouco, eu quero mais, vai vender mais, que tem fulano que está querendo aqui esse horário, se você não vender eu vou passar para outro, entendeu? Aí o cara fica nessa pressão o tempo todo, feito um doido no meio do mundo, estressado sem parar. Fazer aqui uma saudação ao meu amigo João Alcântara. Tá de folga hoje, João? Tá lá novinho, está em casa. Professor Walter Carneiro, Dilma Rousseff disse uma vez em discurso que o Brasil tinha que atingir a meta da meta. Pronto. E essa meta nunca foi batida, especialmente no governo dela. Antônio Ferreira, também manda aqui uma mensagem. Que a paz de Deus esteja contigo em cada instante da noite. Com você também, amigo velho. 7:09, quase 7:10. Paulo, aquela pessoa nefasta a qual você se referiu. Não. Essa outra pessoa nefasta que você lembrou aí, ela falou comigo depois, entendeu? E pediu perdão, de certa forma, do que tinha dito, do que tinha feito, mas hoje eu nem tenho mais raiva dessa pessoa. Da história que eu contei aqui, porque o tempo, né, se encarrega de certas coisas e depois essa pessoa reconheceu que estava errado e que eu tinha razão e eu deixei para lá também. Agora aquela outra pessoa nefasta, não, aquela outra, meu amigo, é Colo del Capetum. Vamos dar uma breve pausa para as mensagens dos nossos apoiadores e a gente volta já com a segunda parte do Cidade em Revista. Tem a coluna política e tem mais mensagens de ouvintes que ficam corujando o nosso programa. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495.
Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Queimar lixo dentro de casa é crime. A queima do lixo é um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, segundo a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana. A punição pode ser de multa e detenção de 6 meses a 1 ano. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Olhindo Haute Coiffure. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Olhindo Haute Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Você sabia que o brasileiro é apaixonado por rádios e que agora pode ouvir mais de 100 mil rádios no celular? Para isso, basta instalar gratuitamente o aplicativo Radiosnet, acessando o site radiosnet.com. Horas e 16 minutos na Paraíba, pontualmente 7h16 agora.
Durante o intervalo, um amigo aqui perguntou se é complicado botar uma rádio assim na internet e tal. Não, não é complicado não. Agora, não coloque se você não souber mexer com informática. Simplesmente não vai funcionar. Se for o caso de você que está querendo colocar, vá logo numa escola de informática, procure ter os conhecimentos básicos, senão você jamais vai fazer funcionar, fazer rodar, botar no ar. Alguém pode até botar no ar, mas depois para manter, porque uma hora você vai ter que desligar, uma hora você vai ter que ligar, vai fazer programação, tem que preparar a pasta de comercial, disso, daquilo, não vai fazer. Meu primo Jorge Costa, no Rio de Janeiro, acompanhando o programa, já vi aqui que ele está online. E uma outra mensagem, principalmente hoje em dia, tem que fazer isso. Mas vai dar ideia de cada um. Então esse ouvinte está dizendo, e aí diz aqui o nome do colega, que manda mensagem, manda uma atrás da outra e tal, e o cara não dá a mínima. Pois é, mude, deixe de ouvir. E uma coisa eu digo, muitas das mensagens que chegam aqui, que não há condição de ler durante o programa, eu vou ver mais tarde. E respondo, muitas delas eu respondo já à noite, madrugada, no outro dia de manhã, mas eu vejo absolutamente tudo. Mas cada cabeça é uma sentença, não é assim? É desse jeito. E mais, eu posso dizer também a vocês que tem colega comunicador, que você mesmo sendo colega dele, passou uma mensagem às 7 horas da manhã, 2, 3 dias depois é que ele vai responder, porque ele não olha. Então, meu amigo, o comunicador que tem um smartphone, que tem um computador, que tem rede social, e que ele não está antenado com o que acontece a cada minuto, ele está morto. Ele é mais um, não vai ganhar dinheiro, não vai se destacar, entendeu? Então, o radialista, o membro da imprensa que passou a manhã todinha sem olhar mensagens, o que chega no celular, ele está morto. Porque as coisas vão acontecendo, os fatos vão se verificando, e hoje é tudo instantâneo, e se o cara deixar para uma hora depois, já é uma notícia vencida. Você tem que estar antenado, agora tem que gostar. Se não gostar, mude de profissão, vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Agora, quem é do meio, quem está e é, porque às vezes o sujeito está sem ser. Eu conheço muitos hoje que estão no rádio, campinense, paraibano, mas não são do rádio. São estranhos no ninho. Por acaso estão, por uma série de razões e tal, mas não tem a menor vocação, entenderam? Então aí tanto faz olhar como não olhar, tanto faz ler como não ler, é porra louca, como diz o Wilson Rubiati. Vamos às palavras de hoje da coluna política, porque muita gente não assiste, porque não pode, porque não quer, porque está dormindo, porque está trabalhando, e aquilo que a gente mostra na televisão por volta do meio-dia, repete aqui agora, neste horário. Coluna política do programa Em Dia desta quarta-feira. Meio-dia em ponto. Chamo de volta para falar sobre política e Paulo Roberto está por aqui ao vivo. Paulo, boa tarde, tudo legal? O dólar já ia 5,70. Eita, agora há pouco. Que coisa essa vez. Alguém pode estar agora na hora do almoço em casa, mas vocês estão falando em dólar, o que é que nós temos a ver com o dólar? Meu amigo, é que quando o dólar aumenta, afeta todo mundo, direta ou indiretamente. E dessa vez não foi fala de Lula, não. É a questão da desistência do Biden lá nos Estados Unidos, são questões internacionais, é o PIB da China. E hoje qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo movimentou, tem consequências. E por falar em dólar, tem pelo menos 2 sites daqueles chineses, onde nós brasileiros compramos, que já vão implantar o imposto agora a partir de sábado. Seria só a partir de 1º de agosto, mas eles já estão fazendo uma espécie de teste. E nos levantamentos que a gente costuma fazer para chegar aqui e falar para vocês, eu olhei agora há pouco, olha só, 18 milhões de encomendas nesses sites internacionais entram no Brasil por semana. 18 milhões por semana. Muito brasileiro comprando pro gigante, né? Alguns compram para vender, né? As blusinhas agora não ficam mais caras. As blusinhas. Agora tem muita peça de eletrônico. Eu conheço aqui pessoas em Campina Grande, meu amigo Tony lá tem oficina de manutenção de equipamentos. Ele compra placa de vídeo, de televisor, isso e aquilo, porque às vezes não encontra aqui no mercado brasileiro. Tem que pedir lá da China. Senão o televisor fica perdido. Estou citando aqui um televisor, mas tem outros equipamentos. O fato é que o dólar deu uma subida grande agora de manhã. Ainda em termos internacionais, a declaração de ontem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em relação ao presidente Lula, é claro que ele não citou Lula, mas foi um recado direto, porque Lula disse que estava espantado, tinha ficado, assim, sobressaltado com o que
o Maduro falou em relação a banho de sangue, aquela coisa toda. Maduro, quando tomou conhecimento, tá chateado, tá calmo, tome chá de camomila. Mandou um recado para Lula. Olha só o que ele falou. Que se assustou, que se tome uma manzanilla. Quem se assustou deveria tomar um chá de camomila, porque esse povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. E sabe o que estou dizendo? Se assustou, tome um chá de camomila. Aliás, sobre camomila, pense num negócio que eu quero distância de camomila. Aquele cheiro me incomoda. Isso ocorre com todas as pessoas, né? Os cheiros que são agradáveis para você podem não ser para mim. A camomila, só de sentir o cheiro, eu passo mal. Não tem jeito. Eu prefiro um chá de erva doce, erva cidreira, entendeu? Essas coisas aí, mas a tal da camomila não vai de jeito nenhum. Aliás, ainda sobre o presidente Lula da Silva, também ontem lá no interior de São Paulo, Lula deu uma declaração polêmica. Ele disse que pegou o Brasil, assumiu o Brasil no começo do ano passado, como uma verdadeira faixa de Gaza, consequência dos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Isso hoje está nas páginas, a gente repercutiu no Camisa 10. Lula disse que o Brasil era faixa de Gaza. O presidente afirmou que isso ocorria nos governos de Temer e também de Bolsonaro. Aí tem um vídeo de Lula falando isso, vamos ver. Podendo dizer para vocês que a gente vai concentrar esse país é pouco. Nós estamos apenas há 1 ano e 7 meses no governo. Nós encontramos esse país, eu não sei se você vê na televisão, a faixa de Gaza lá dos palestinos. Eu não sei se você vê a destruição que a guerra está fazendo lá. Nós encontramos um país assim. Nós encontramos um país sem ministérios, nós encontramos um país sem funcionário, nós encontramos um país com roubo de quase 300 bilhões de reais, nós encontramos um país em que, se não fosse uma PEC de transição, a gente não governava, porque nós tivemos que fazer uma PEC. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de tomar posse. Foi o que nós fizemos de governar antes de tomar posse, porque é um desastre que esse país é submetido, ele será inesquecível. E o povo leva um tempo para amadurecer. Não foi bem assim não, né? Foi quase assim, mas não foi bem assim não, porque faixa de Gaza a gente sabe qual é a situação. E Lula está no Rio de Janeiro desde ontem, ele está vendo lá bem pertinho dele o que é algo parecido com a faixa de Gaza, né? Tiroteio, bala para lá e para cá. É claro que isso é um discurso político que a gente compreende. Quando alguém assume um governo, recebendo aquele governo de um aliado, de alguém que o indicou, é a melhor coisa do mundo. Está tudo pronto, ajustado, não tem problema. Quando recebe de um adversário, é assim nas prefeituras, é assim nos governos estaduais e no governo federal não seria diferente. Já pensou? Não é verdade? Quer saber o que é que o presidente está fazendo hoje? Você e Reginaldo são curiosos. Agenda presidencial, aqui está. Lula começou uma audiência com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Em seguida, uma audiência com a vice-presidente do Clube de Madrid, sabe quem é? Michelle Bachelet, a chilena, que foi presidente do Chile, é amiga de Lula faz muito tempo. Ela não pisava no Brasil quando Bolsonaro era o presidente. Não quer nem saber de Brasil, mas agora veio. Nesse instante acontece a sessão de abertura, é uma reunião ministerial para estabelecimento de uma força-tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Eu vi uns dados agora há pouco, o Brasil melhorou muito essa questão de fome, da fome, mas o continente africano, o pessoal passa fome, tem certos países da Europa também. Pelo resto, a gente aqui ainda tem uma desigualdade, ainda tem enorme. Ainda tem muita gente que não tem nem o que comer, na verdade é essa. Em seguida haverá um almoço oferecido por Lula e Janja em homenagem aos chefes das delegações internacionais. Depois audiência com o diretor-geral da OIT, Gilberto Ombo. E tem a segunda parte da agenda, ainda na parte da tarde. Lula vai conversar com o vice-ministro de Finanças dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Husseini. Depois ele parte para Brasília, onde chega às 7h15 da noite de hoje. Pelo menos é o previsto, se todo o cronograma for cumprido, porque normalmente essas solenidades acabam por atrasar. Lula não vai a Paris participar da Olimpíada. Foi convidado, chefes de Estado, chefes de governo do mundo todos são convidados. Lula disse que não vai. Semana passada a gente deu esse aviso, mas ontem à tarde chegou a Brasília um credenciamento especial conseguido pelo Comitê Olímpico Brasileiro junto ao Comitê Olímpico Internacional, um credenciamento para a dona Janja representar o Brasil na tribuna de honra. Vai ficar ali perto de Emmanuel Macron, da esposa de Macron,
dos outros chefes de Estado e chefes de governo. Isso também repercute hoje na mídia. Janja consegue credencial e participará da abertura das Olimpíadas em Paris. A primeira-dama recebeu autorização excepcional do Comitê Olímpico Internacional. Isso é uma repercussão da rede CNN Internacional. Está também nas páginas. Lembra do Fundo Amazônia? Sim. Aquele dinheirão que vem da Noruega, da Finlândia, da Alemanha, para proteger a nossa floresta, os índios, evitar queimadas, evitar o garimpo ilegal, essa coisa toda. Está chegando mais carvão, está chegando mais tutu, Major. A Alemanha, em nova doação, a Alemanha repassou 88 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Isso para o alemão significa 16 milhões de euros, né? É pouquinho para isso. A doação vai ser destinada à restauração de florestas nativas e no enfrentamento a incêndios e combate ao crime organizado. E continua muito séria a questão dos incêndios lá, né? Uma seca que não acaba, meu amigo. E no Pantanal voltou. O Pantanal tinha dado um alíviozinho, tinha chovido, o fogo voltou e voltou com força. A gente falando aqui em Paris, em Olimpíadas, e tem uma foto que está repercutindo na mídia paraibana, que foi feita ontem à tarde em Paris. Paris está 5 horas na nossa frente. Dá uma olhada só aqui essa foto. O prefeito Cícero Lucena e o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Wesley, que é chamado de Dinho, assinando um termo para um empréstimo de 55 milhões de euros para a Prefeitura de João Pessoa. Está 330 milhões de reais aproximadamente, para João Pessoa não ficar atrás de Campina, né? Porque não teve um empréstimo em dólar para a Prefeitura de Campina Grande. Aí a Prefeitura de João Pessoa disse, vou fazer também quase no mesmo valor, que é para não ficar atrás. E é claro que estando em Paris, já tem jogo agora da Argentina com o Marrocos. Você acha que Cícero não vai assistir, não? A esses joguinhos lá da Olimpíada, né? Claro que vai. Ainda no plano local, ontem houve uma reunião das forças de segurança que vão atuar na eleição desse ano aqui em Campina Grande e região, com o juízo eleitoral. Naturalmente o pessoal começando a traçar os planos, as estratégias, né? A organização do esquema de segurança. Em princípio, os magistrados acham que não haverá necessidade da convocação de tropas federais. O juiz acha que Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, a força que nós temos aqui, essas forças darão conta do recado, também tem repercussão. Juízes descartam pedir apoio das forças federais para a eleição de Campina Grande. Esperamos que sejam calmas as eleições. E quando a gente fala as eleições, é porque tem a majoritária e tem a proporcional. Então são duas eleições, numa só, de uma vez só. Anchieta e amigos, teve um movimento agora de manhã em Brasília que está repercutindo aqui em Terras Tabajaras. Sim. Pessoas do Partido Liberal reunidas, Cabo Gilberto e outras autoridades, Marcelo Queiroga e outras figuras do PL reunidas em Brasília com a alta cúpula do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, para tirar o PL do apoio a Bruno Cunha Lima aqui em Campina. Isso tem uma repercussão local. Movimento na reta final, porque nós estamos quase em cima do prazo para o final das convenções, não é? E é bom lembrar que a Prefeitura de Campina Grande tem hoje 2 secretarias entregues ao Partido Liberal. Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA, e Juventude, Esporte e Lazer. Sim. Tem esse movimento, a gente não sabe as consequências, mas o fato é que chama a atenção, não chama? Sim. Chama a atenção também um outro movimento que está sendo feito, e as últimas declarações do doutor Enivaldo Ribeiro. Enivaldo disse que o partido que ele comanda, com a família, o Progressistas, fará qualquer movimento, menos o de apoiar o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E Enivaldo disse mais. Tem uma surpresa que vai acontecer nos próximos dias. Que surpresa será? Aliás, se você olhar direitinho, nos últimos dias, o pessoal do Partido Progressistas e do PSD, da senadora Daniela, está muito calado. Aliás, Daniela esteve muito quieta também no mês de junho. Foi. Ano passado. Inclusive, praticamente não participou do São Paulo. Não foi camarote, não recebeu aquelas autoridades todas. Então, alguma coisa assim que não está batendo muito. Tem. Agora, Carter, Daniel disse que é uma grande surpresa. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem do Jornal da Cultura de ontem, onde o analista Marco Antônio Villa, que é convidado, sempre participa dos programas, falou sobre a história da Venezuela. O que é que ele acha que vai acontecer nessa eleição venezuelana, as consequências para o Brasil e para o mundo? Vamos acompanhar a boca maldita de hoje.
Vai ser muito complicada essa eleição. De um lado, eles criaram dificuldades para a inscrição dos eleitores. Do outro, você tem 7,7 milhões de venezuelanos que foram para o exílio. Nós temos uma ditadura, porque as ditaduras da América Latina agora, elas funcionam de outra forma. Elas têm eleição fraudadas e aí, no poder, eles vão reformando o judiciário, o legislativo e o executivo asfixia a sociedade civil. O caso da Venezuela é típico desde a época do Chávez. Agora, com Maduro, né? Se tiver eleição transparente, ganha a oposição. E as pesquisas, e todas as pesquisas indicam isso. Nós temos mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Vai criar uma tensão muito grande. O que ele diz que não entrega o poder e tem apoio das Forças Armadas. Forças Armadas podem votar como cidadão, não a força das armas, é a força do voto. Então o governo brasileiro vai ter um grande desafio, tanto que o presidente enviou, ou vai enviar, o ex-ministro Celso Amorim, que conhece muito bem a área, tem grande experiência, quem mais tempo ficou à frente do Itamaraty na história, mais até do que o Barão do Rio Branco, para ser também um elemento que possa a negociação entre oposição e situação. Agora, a tendência, infelizmente, de ter um conflito pós-eleitoral, porque o governo não vai reconhecer a derrota, isso é quase que inevitável, e isso vai afetar diretamente o Brasil. Isso vai afetar diretamente o Brasil. E para a gente concluir mesmo o programa de hoje, presta atenção, você de casa, presta atenção, amigo e amiga, na última declaração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Primeiro ele disse que se Lula estava assustado, tomasse um chá de camomila. E o Marco Villa falou aí agora em eleição fraudada. A propósito dessa declaração de Marco Antônio Villa, ele estava se referindo à Venezuela, não era o Brasil. Olha só o que o Maduro disse, mandando um recado para Lula. Maduro ataca o sistema eleitoral brasileiro e diz que não auditam um único boletim de urna. Engrossou ou não? Não engrossou não, calma. Pois é. Esse Lula está reclamando da eleição de lá, aí ele disse aí que ninguém audita um boletim, que o sistema de vocês não deixa de jeito nenhum, fica tudo na mão do carequinha. Olha só. É isso, Anchieta. Eita, nossa coluna de hoje. É isso aí, Paulo. Amanhã então, né? Coluna política desta quarta-feira no programa Em Dia da Rede Ita de televisão. São 19 horas e 35 minutos agora na Paraíba. A Dalva Maria está perguntando para mim o que é uma pessoa super rica. Isso, né, depende do entendimento de cada um. Para mim, alguém que eu considere uma pessoa super rica, ela pode não se achar super rica. Quem é que vai classificar isso aí? O super rico é aquele que possui bens no valor de tantos milhões de reais, por exemplo. É uma coisa muito relativa, né? Vai depender da ideia de cada um. Paulo Roberto, eu sou corintiano. Apareceu agora um mala em São Paulo dizendo que vai investir no Corinthians. Meu amigo, o Corinthians já é um lugar, um clube onde está sempre cheio de mala. Já notaram? Já teve gente que se elegeu para deputado, já teve gente que roubou, já teve gente que levou comissão de patrocínio, todo tipo de rolo. Então, nos clubes de futebol, vocês não se surpreendam quando surgem os malas, não. A maioria que entra em clube de futebol é tudo mala. horas e 36 minutos, 7h36. Dá um abraço aqui para o meu amigo Rodrigo Oliveira e a esposa dele, Leninha, sempre nos ouvindo. E ele diz aqui, essa bomba que Anivaldo Ribeiro está dizendo aí, essa surpresa, surprise, como dizia Juarez Amaral. Será que não é a candidatura de Daniela? Não sei, Anivaldo não deu dica nenhuma não. Ele disse que só tem uma daqui até o dia 5, que é o prazo limite das convenções, que ainda vai ter muito moído. Ô, meu amigo Aloysio 10 anos, eu vou ver se eu envio para você mais tarde esse negócio que você está pedindo aqui, esse trecho dessa entrevista. É só ter um tempinho, viu? Que mais? Outra mensagem. Caiu um avião no Nepal. Sim, caiu um avião no Nepal. Eu lembrei agora do ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo, a primeira vez que Ricardo Coutinho
foi me dar entrevista na televisão, você sabe que Ricardo Coutinho, ele tem o jeito dele, que nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu jeito, o seu estilo, né, a sua forma de se conduzir. Ricardo não é um sujeito que fique dando muita risada, ele é meio fechadão assim, né, tem o seu estilo, e quando eu estava na televisão, aí disseram, o governador chegou. Aí lá vem Ricardo Coutinho com o secretário de comunicação, segurança, aquilo tudo. E eu dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer ou dizer aqui para quebrar o gelo com esse homem? Eu nunca tinha estado com ele pessoalmente, era a primeira vez. Eu digo, eu vou ver se eu conto uma piada aqui para ele dar uma risada, porque não é possível não, a cara carrancudo ali, lá vai. Aí ele chegou, cumprimentou todo mundo, e aí eu chamei o Reginaldo, que é quem organiza lá o estúdio. Reginaldo, coloca aqui no governador. Aí ele já olhou assim, mas coloca o quê? O microfone, né, governador? Mas ele não riu, né, já ficou do mesmo jeito. E agora? Reginaldo colocando lá o microfone na roupa dele, no blazer, no paletó. Aí eu disse, governador, esse rapaz tem um barzinho lá no sítio Maracajá, em Queimadas. Aí ele olhou assim pra mim e disse, sim, um bar. E o que é que tem, um bar? Mas ele não achou graça nenhuma, né, no que eu tinha dito. Aí eu disse, mas o bar dele, governador, é diferenciado, porque o atendimento é feito por umas primas dele, umas garçonetes bem bonitinhas. Aí ele já foi melhorando o semblante, sabe, se interessando pela conversa. Aí eu disse, tem uma notícia melhor ainda para lhe dar, é que o bar do Reginaldo, você chegar assim 10, 11 horas da manhã, cada cerveja que você pede, as meninas vão tirando alguma coisa, tirando de onde? Eu digo delas. Primeira cerveja, ela tira o brinco da orelha direita. Mais uma, ela tira o brinco da orelha esquerda. Aí, terceira cerveja, tira o anel do dedo. Aí, se você for tomador de cerveja, e quando for assim, umas 5 da tarde para 6 horas, na 23ª cerveja, ou 24ª, aí as meninas estão do jeito que nasceram. Aí ele deu uma risada, disse, eu quero ir nesse bar. Pronto. Quebrei o gelo com o Ricardo Coutinho desse jeito. Eu sabia que ele era chegado à mulher, do jeito que eu sou também. Aí quando eu contei a história das primas de Reginaldo, das garçonetes, que cada cerveja que você pedia, elas iam tirando alguma coisa, ele achou uma maravilha. Aí deu uma risada, pronto. Quebrou o gelo total. Sim, aí o ouvinte botou aqui, caiu um avião no Nepal. Eu perguntei, e daí? Mas eu entendi o que ele quer dizer. É que eu já contei para vocês que nunca há um só acidente aéreo no mundo ao mesmo tempo. Explicação para isso nós não temos. Você vê, caiu um avião aqui no Paraná, no Mato Grosso ontem, acho que foi no Mato Grosso. Decolou, caiu. Avião quando decola e cai, é explosão na certa, porque normalmente se decola de tanque cheio. Quando a queda é um pouso forçado, ou quando sai da pista no pouso, aí a coisa é mais amena, porque o tanque não está tão cheio, às vezes tem pouco combustível, né, já no final da viagem. Mas isso é verdade. Você vê, teve um que caiu na água, teve um que caiu aqui e explodiu, e teve esse outro que caiu no Nepal. Desse jeitinho. Meu amigo Arlindo Nóbrega, lá de São Paulo, está aqui mandando um recado que eu vou ler daqui a pouco. A Luiz, 10 anos, disse que vai votar em Arthur Bolinha, se Arthur for candidato. Esse é um capítulo à parte que eu ainda vou comentar daqui a pouco, Aloysio, porque está praticamente confirmada a candidatura do empresário Arthur Bolinha. O amigo Abel José diz que está em Belo Horizonte, capital de Minas, saiu de Brasília às 7 da manhã, 10 horas de viagem, chegaram em Belo às 17 horas. Gasolina em Belo 5,59. De manhã a Abel tinha medido, tinha mandado uma mensagem dizendo que a gasolina em Brasília estava 6 e pouquinho. Agora 5,50 em Belo Horizonte. Essa viagem aí eu fiz de carro. Só que eu fiz em sentido contrário. Eu desci de Belo Horizonte para Brasília. Levei umas 8 horas de viagem por aí, mais ou menos. Ele manda foto aqui do pessoal ouvindo no hotel Ibis em Belo Horizonte. Aqui, meu amigo, é bimotor com força, por causa do agronegócio, muito forte essa região, né? Aí em Minas, principalmente o Triângulo Mineiro, a pecuária é muito forte, a região produtora de muita coisa. Culano Filho, lá em Brasília, mandando fotos aqui dessa ação policial de hoje. Culano foi lá na chamada Ponte do Cruzeiro.
Que mais? Rodrigo Oliveira, eu já li. A Bíblia disse: o bom é de moto, para quem gosta, né? Eu prefiro o carro, tenho medo danado de moto. Mais mensagem: e o Voa Brasil, hein? Pergunta aqui o Carlos. Olha, o Voa Brasil não decolou ainda, e hoje ele foi lançado muito diferente daquela ideia inicial. Por quê? Porque a ideia inicial era de passagens aéreas a R$200 para aposentados, para estudantes, tinha lá umas 3 ou 4 categorias. É claro que não ia dar certo esse negócio, meu amigo. R$200, uma passagem que custa R$3.000, você pagar 200 é a taxa de embarque, dependendo do aeroporto. Agora, o governo reduziu a oferta disso aqui, quando houver e se houver, só para os aposentados, um aposentado e um acompanhante, que não tenha viajado nos últimos 12 ou 24 meses, não sei bem qual é o tempo. Rotas limitadas. Eu quero ir de Campina Grande para São Paulo. Aí a empresa aérea diz: não tem. Esse voo de 200 vai ser de Campina para Patos, ou de Campina para Recife. Aí tudo bem, você vai pagar 200, como o governo combinou com ele, 200 é a passagem. Aí o cara vai dizer: a taxa de embarque é 300, já vai para 500. E a passagem de 200, isso aí é um pensamento meu, sabe, que a gente vai ver se concretiza ou não mais na frente. Aí o que é que vai dizer? A passagem é 200, a taxa de embarque é mais 200, já vai para 400, e você só pode ir com a roupa do couro, como dizia minha avó. Não pode levar nada. Se levar uma mochila, uma bagagem, uma bolsa, uma valise, vai cobrar no peso, e quando cobrar R$100 por quilo, você vai terminar pagando o preço normal da passagem. Então isso é uma conversa que não dá muito certo, não. Eu tenho certeza que vai haver escassez de bilhetes e rotas limitadas. Pode esperar. Vamos ver depois. E vai ser tudo comprado pelo site, tem que se inscrever no portal do governo, não sei para onde. Não é você sair agora de casa ou amanhã, chegar lá na empresa aérea ou no guichê do aeroporto e dizer: eu quero uma passagem para Porto Alegre e pagar R$200.000. Isso não vai existir. Vai ser do jeito que eu estou dizendo. 200, mais todas as taxas que serão cobradas do preço que a empresa quiser e mais o peso da bagagem, né, cobrando não sei quantos reais por quilo. Pode esperar. Quer ter mais? Paulo, os atletas brasileiros que estão em Paris para a disputa da Olimpíada reclamaram dos uniformes de péssima qualidade. Parecem com as fardas das escolas. Ele botou aqui o nome da cidade, mas eu não vou dizer porque vai tocar diretamente no prefeito. Ele disse que os uniformes dos atletas brasileiros são iguais às fardas dos alunos da rede municipal de uma cidade do outro lado do oceano. Aí os atletas reclamaram e o Comitê Olímpico Brasileiro disse: vocês pensaram que era um desfile de moda, vocês estão aqui para jogar, é para disputar. Não é Paris Fashion Week, não, tá aí? O que mais? Tem aqui. Não, isso aqui eu já li, negócio do Corinthians, deixa o Corinthians para lá. Conversa para boi dormir, né, Luiz? Lembrei de Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando ele queria dizer que alguma coisa era conversa mole para boi dormir, aí ele citava o professor, acho que é Luiz Fernando Saconi, que traduzia isso dizendo assim, que era um colóquio flácido, conversa mole, colóquio mole flácido. Conversa mole, então transformou-se em colóquio flácido para acalentar um bovino. Conversa mole para boi dormir, dita de outra forma, né? Colóquio flácido para acalentar bovino. Pronto, não diga mais nada. E outra, tem surgido alguns programas no rádio campinense e no rádio paraibano. Aí ele pergunta qual é a minha opinião. Ano eleitoral. O que surge de programa novo de rádio em ano eleitoral? 2 meses, 3 meses antes, 1 mês antes da eleição, tudo querendo morder daqui, dali e dacolá. Muitas vezes antes da eleição sai tudo do ar. Uns porque a justiça tira, outros porque as multas são pesadas e o cara bate abre o bico, bate pino, entendeu? A maioria acata de voto, a maioria fazendo aquilo que o saudoso Humberto de Campos chamava de extorsionismo. Humberto, Humberto dizia, aquilo ali, ele não dizia que o cara, para dizer que o cara estava extorquindo, ele dizia, aquilo é um extorsionista. Então, tem algumas figuras desse jeitinho.
São 7h47. Vamos, professora Jovita, pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou fazendo aquele lembrete de que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 24/7/2024, porque cada dia é único e eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. Este é o dia número 206 do ano 206. E como nós estamos no ano bissexto, que tem 366 dias, ao final do dia de hoje, logo mais à meia-noite, restarão 160 dias deste ano bissexto, deste ano da graça de 2024. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco onde alcança a vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Estamos concluindo o nosso Cidade em Revista de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa troca de ideias, dessa interação nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. E os nossos próximos encontros estão marcados da seguinte forma: amanhã por volta do meio-dia na Rede ITA de televisão, coluna política. E às 18 horas, novamente aqui com vocês em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia, Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.